Bom dia, galera. Bom dia. Esperando a galera chegar aí. A galera entrar aí. Beleza. Hoje a gente vai falar sobre como trabalhar em home office, né? Vai ser uma live muito interessante. Temos dois convidados aí, né? O Té Amaral e o Anchieta. Ambos trabalharam ou trabalham em home office, tá? Sempre trabalharam, né, em home office, então vai ser uma experiência muito bacana ele compartilhar com a gente aí. E aí, Danilo, Yasmin, Natshu, beleza. Professor Elaine Barros também aí, Fábio Júlio, todo mundo aí. Vão compartilhando aí, galera. Grande Gilton amanhã estará aqui também na live. Vão compartilhando aí a live. Agora o primeiro convidado, né? O Té Amaral. E aí? Não pegou mais um dia de sol, nem deixe que essa sombra. Bom dia, meu querido. Bom dia, e aí, beleza? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá Massa. Show de bola. E aí, como é que você tá? Tá tranquilo? Rapaz, por enquanto tudo tranquilo, mas ontem à noite foi um perrenguezinho na empresa. A gente tá meio que estabilizando ainda. Mas de Ei. boa, de boa, de boa. E aí? Primeiro eu vou querer que você se apresente aí pro pessoal que não lhe conhece, né? Diga aí quem, E aí, quem, quem galera? você é, de onde você Rapaz, veio, onde é que eu vou, trabalha. eu vou começar pelo nome. Meu nome é Ed Cleverson, mas nome de guerra é T. Amaral. Tássio mesmo, acho que vai sentir alguma dificuldade de falar o nome Té, porque na universidade a gente sempre falava Ed Cleverson, né? Eu É. sou daqui de Arapiraca, trabalho com desenvolvimento de software há mais ou menos uns 8 anos, mais ou menos uns 8, 7, 8. O pontapé inicial foi, de fato, na faculdade, assim, com um algoritmo básico. O Tássio acho que lembra muito bem disso, eu não sabia do A de um algoritmo básico, assim. E E, galera, e assim, pra só interromper um pouquinho, o Ed Cleviston, o Té Amaral, a gente estudou junto e ambos a gente fez faculdade EAD, tá? Então, assim, muita gente critica isso, mas é muito do aluno. Ed Cleviston verdade, mesmo, ele falou aí agora, no início mesmo da graduação, ele nunca tinha visto o algoritmo, né? E hoje, verdade, continue aí que a galera vai saber hoje onde você tá. verdade. Aí, passei algum tempo como desenvolvendo sites básicos, assim, HTML, CSS, e o básico, super básico, JavaScript. E depois foi que eu peguei mesmo para aprender PHP, aí depois foi orientação a objeto com PHP, e daí outras linguagens vão surgindo, como você é curioso, você vai aprender outras coisas. O meu maior background de hoje é em Python. Python, eu trabalho com Python Django, e ando reinando e fazendo algumas features com Golang, que é uma linguagem bem performática do Google. Mas, E ando reinando também em algumas paradas de front-end com React e para mobile com React Native. É meio que um processo gradativo, né? Você vai
do básico assim e vai surgindo meio que pontos de interrogações na sua mente, ou como é que funciona isso aqui, como é que funciona isso ali, e você vai aprendendo e buscando soluções para aplicar nas suas ideias, por exemplo. Ou o curso que você vê alguém compartilhando, pô, seria massa você aprender isso se você tem pretensão tal no futuro, e aí você vai aprendendo e a sua stack de tecnologia vai aumentando. É sempre assim com todo mundo, não é do dia para a noite que você vai aprender tudo. Então, já fica mais ou menos essa dica aí que, tipo, são 8 anos de desenvolvimento para você aprender o que você tem o que eu tenho, na verdade, de skill hoje. Então, não vá achando que do dia para a noite você vai aprender tudo, ou do dia para a noite você vai ser o melhor, assim. Você vai, é sempre gradativo e chega em vários anos de experiência e você descobre que você não sabe nada. Então, é sempre assim, é um E processo a bem, área de tecnologia é uma área muito. principalmente, verdade, Muda muito, né? Todo dia tem uma verdade. tecnologia nova. Você falou aí de uma linguagem Go, né? Que é um pouco até antiga, mas que está utilizando muito hoje em dia. Isso. Ela a gente na empresa mesmo tem usado muito para fazer microserviços, por conta de ser bem performático e ajudar no enfileiramento de mensagem, que a gente trabalha com sistema de mensageria. Então, assim, tem aumentado bastante a performance do sistema da gente. E eu já ouvi comentários que esse aumento, não sei como foi que geraram essa estatística lá na empresa. O cara que faz análise de dados, ele chegou a dizer que acha que está 10 vezes mais rápido o sistema com esse microserviço rodando. Então, Massa. vão assim, surgindo tecnologias e você vai aprendendo e melhorando seu stack, melhorando seu conhecimento e assim por aí vai. Com todo mundo acontece isso, se você tiver interesse, logicamente. Então, hoje, Beleza, vamos lá então. E vamos lá. como foi que você iniciou, assim, para trabalhar no home office, né? Como é que foi essa seleção? Já sempre foi home office ou não era home office? Como é que foi isso aí? Não, assim, eu trabalhei, as primeiras empresas que eu trabalhei na vida não foi home office, foram aqui em Arapiraca. Trabalhei mais ou menos por 3 anos e meio sem ser home office, desde a primeira até a última, até começar a ser remoto, nas empresas remotas. A primeira que eu trabalhei remoto foi uma empresa de Maceió, em 2015. O processo no começo foi bem assim, meio que complicado para se adaptar a questão em relação às horas trabalhadas, o que seria o conceito de trabalhar por hora ou o conceito de trabalhar por entrega. Essa empresa, por exemplo, no início eles queriam mesmo saber da sua entrega, mas depois da administração eles queriam saber mais das horas trabalhadas em si do que das entregas, o que não foi me agradando muito, mas o processo se iniciou dessa forma. Mais ou menos 3 a 4 meses para me acostumar com a questão das horas trabalhadas. Por exemplo, era para trabalhar 8 horas por dia, mas às vezes eu acabava trabalhando 10, 11. Já virei noite trabalhando, porque tinha um problema que eu tinha que resolver e eu achava que no outro dia eu não conseguiria resolver. Então, foi meio que uma quebra de paradigma, assim, que no começo foi ruim para mim, em relação à saúde, até mesmo em relação à saúde, mas que depois eu fui entendendo como seria mesmo o processo, que eu teria aquilo ali para entregar e no outro dia eu poderia trabalhar normalmente sem ser demitido, por exemplo. Não era Tô tipo um entendendo. Então projeto você freelance que você... ficava meio que como se fosse um tempo integral, né? Justamente, meio que preocupado, eita, poxa, se eu não fizer isso aqui agora, quando chegar amanhã que alguém perguntar, eu não vou estar com a solução, e aí vou ser mandado embora, e por aí vai. É meio que um paradigma que você acha que tem que estar sempre trabalhando para não deixar de entregar a sua tarefa, mais ou menos assim. Entendi. Então, em relação a essa primeira empresa, eu trabalhei 1 ano e meio no home office, depois eles requisitaram minha presença na empresa, e após esse período eu iniciei nessa empresa que atualmente eu estou. Tem mais ou menos uns 3 anos que eu trabalho home office para essa empresa, que é uma empresa americana. Massa. E a relação ao idioma? Como foi essa adaptação aí para a galera que Ra- quer trabalhar fora do Brasil ou que quer trabalhar para alguma empresa que
seja sediada fora do Brasil. Como foi que você começou aí? Essa questão do idioma, né? Teve dificuldade? É, a dificuldade sempre vai existir se você trabalha com outra língua que não é nativa, principalmente em reuniões ou para argumentar suas ideias em relação ao que você acha que é certo ou que é errado. No meu início foi bem tenso, porque eu não tinha inglês, por incrível que pareça. Eu comecei a trabalhar para uma empresa americana e não tinha inglês fluente, não conseguia me comunicar em reuniões, por exemplo. Daí, só que eu tive uma sacada que tinha um cara que trabalha até hoje comigo na empresa, que ele era fluente em inglês, já tinha morado fora do país, e eu meio que fiz um acordo com ele, ó, vamos fazer uma reunião ali com a empresa, que eles estão querendo me contratar, e eles me contratando, eu pego parte do meu salário, que eu sabia que a grana ia ser maior do que eu estava ganhando, e lhe dou para você traduzir as minhas reuniões. Aí unir o útil Mas, ao agradável. Eu trabalhava e eu pagava inglês, eu não tinha problema com isso não, entendeu? Só que na reunião, interessante. a empresa também gostou do cara. E contratou nós dois, tá? E contratou nós dois. Ele era da área de mais de suporte, assim. Depois ele, com as ideias que ele tinha do software, ele se tornou, até hoje, gerente de projeto. E daí a gente continuou. Em reuniões ele traduzia para mim o que eu precisava falar, eu falava para ele em português e ele traduzia para mim. Só que daí começou a ser um saco isso, porque algumas coisas que eu falava para ele técnica, ele não conseguia traduzir bem, entendeu? Aí eu fui meio que forçado a ter inglês fluente. Aí eu comecei a fazer aulas na Wizard, fiz um ano Wizard que me ajudou bastante. E depois eu fiz algumas poucas aulas com os professores nativos, que tem esses English Live, Open English, esses tipos de escola online. Mas depois, a grande sacada, fica até uma dica aí, se você tiver um amigo que é professor de inglês, que possa lhe dar aula particular em casa, foi meio que o destravamento, assim, eu diria mesmo, que foi da água para o vinho. Eu contratei uma professora Aula particular, particular. isso, em casa, e que a gente só conversava em inglês e nada mais. Massa, Durou velho. mais ou menos 6 meses, foi, assim, surreal. Eu achar, tipo assim, foi meio que um surto psicótico, assim. Você tá daquilo, oxe, por que eu tô falando inglês com o meu professor e não consigo falar inglês com o pessoal dos Estados Unidos, tá ligado? Aí, Aham. a partir desse estalo, eu comecei a fazer reuniões com o pessoal, conversar, me soltar. Hoje em dia eu entrevisto pessoas para entrar na empresa. Esse jogo todo, Massa. consigo argumentar minhas ideias para pró, para contra, e assim vai. Mas Show foi, de para bola. ser sincero, foi bem difícil no início, principalmente para a formação de frase, que você, não sei, é surreal. Mas depois você se vê no ambiente natural, assim, seu habitat natural, conversar inglês. Às vezes você sente dificuldade quando passa, tipo, 15 dias de férias e vai voltar. Aí você sente um pouco de dificuldade, mas Você dura um fica dia 15 ou dias sem dois. falar inglês, né? Justamente, 15 dias sem falar inglês. Só que daí você, no seu círculo de amizade, você vai criando amizades que vão além do trabalho e você consegue se comunicar com essas pessoas em inglês, o que deixa mais você, tipo, adaptado à língua, assim. Uhum. Show de bola. Em relação você falou logo no início que trabalhava o dia todo porque não tinha um controle e tal. Hoje, como é essa rotina? Em relação ao fuso horário também, que você deve ter um fuso horário aí diferente da galera. É, em Aliás, rela- a equipe deve ser uma equipe muito a gente, diversificada, né? o fuso horário da gente é uma coisa louca, assim. Tem gente nas Filipinas que está 11 horas à nossa frente. Tem gente na Romênia que está tipo 5 horas mais ou menos à nossa frente. A galera dos Estados Unidos, que é onde a empresa sediada está agora no horário de verão deles, 4 horas atrás. Aí a gente tem gente no Canadá, que é mais ou menos o mesmo tempo dos Estados Unidos, mas a gente tem cliente em Nova York que já muda o fuso horário, tipo, é uma coisa louca. Para reuniões, a gente tem geralmente uma reunião por dia, que é no início da manhã do horário americano. Algumas pessoas, infelizmente, fazem essa reunião à noite. É porque não tem como você conciliar todos os horários. Aí tem gente que faz a reunião à noite. Em relação
a jornada de trabalho, assim, se eu tenho horário fixo, eu não tenho horário fixo. Eu posso trabalhar de manhã, à tarde, à noite, madrugada, isso quem manda é o funcionário, na verdade. O pessoal Aham. dos Estados Unidos lá, tem algumas pessoas que trabalham presencialmente, porque requer que seja presencialmente, tem que cumprir horário. Só que a gente aqui, eu particularmente, eu coloco as minhas horas em um range de horas. Por exemplo, eu geralmente estabeleço para começar a trabalhar ou entre 9 e terminar no máximo 8. Aí, tipo, eu pego um range de horas entre esse intervalo e trabalho. Há dias que você se sente um pouco preguiçoso, você procrastina um pouco, mas não quer dizer que no final do dia você não entregue o que você tem que entregar, por exemplo. Há dias que eu amanheço com a cabeça cheia de coisa para resolver e eu largo tudo e vou assistir série de manhã. Vou assistir série. Mas quando é à Entendi. tarde, que eu estou com a cabeça fria, limpa, eu consigo executar todo o trabalho que eu executaria no dia todo. As Então, metas você consegue atingir, né? Que é o que justamente, importa. o que importa no final das contas para essa empresa é a sua entrega, não a sua quantidade de horas trabalhadas. O que é uma das vantagens, na verdade, eu iria até falar mais tarde, uma das vantagens de você trabalhar home office, que é a flexibilidade de horários e flexibilidade em relação às suas entregas. Massa. Então, assim, de forma geral, a comunicação de vocês, ela acontece sempre em inglês, não é? Independente do idioma nativo da pessoa, Uhum. sempre em inglês. Quais são as ferramentas que vocês usam para comunicação? Então, geralmente as nossas comunicações a nossa comunicação com o pessoal é em inglês, seja de qualquer país, mas como brasileiro que trabalha aqui, eu converso em português, a gente não conversa em inglês, não. Só quando tem reunião, por exemplo, tem eu e ele, a gente é brasileiro, mas quando tem reunião que tem pelo menos um de fora, a conversa entre eu e ele já tem que ser em inglês, que é para outra pessoa entender. Já Aham. começa daí. Em relação às ferramentas, a gente hoje trabalha a gente usa o Slack como ferramenta principal de chat entre o time. E para conversação, algumas reuniões a gente faz com o Google Meet e outras com o Zoom. Na Zoom? maioria delas, é Zoom. Massa. E me diz uma coisa. Quando você já trabalhou presencial aí, que eu lembro em Arapiraca, né? E quando você, para quem não sabe, o Té Amaral, ele mora em Arapiraca, né? É, interior de Alagoas. Então, assim, eu queria saber quais são as vantagens que você viu e as desvantagens quando você passou a trabalhar home office. Rapaz, a principal desvantagem eu diria que é você sair da sua casa, do conforto da sua casa, pegar o trânsito e, e trabalhar. Essa é a principal desvantagem de você ser presencial. Eu diria assim. No home office, você não tem esse trânsito, você pode trabalhar em casa do jeito que você quiser. Às vezes eu me pego trabalhando, logicamente, com tudo fechado, sem nada, só com a roupa que eu acordo. Se tiver muito problema, não tenho tempo de fazer algumas coisas, tipo, eu sei que é errado, de tomar café, por exemplo. Eu começo trabalhando sem tomar café. Aí, depois de algum tempo que eu resolvo a bronca, eu vou fazer minhas coisas e depois eu volto tranquilamente. Outra, outra desvantagem, na verdade, desvantagem agora em relação a você trabalhar remoto, no caso. É como eu falei, Aham. às vezes as horas, elas passam e você não percebe. Você acaba trabalhando mais horas do que você deveria, mesmo com vários e vários anos de experiência trabalhando remoto, ainda acontece isso comigo, várias vezes eu me pego trabalhando fora de horário e assim vai. E isso é ruim, prejudicial para a saúde, mas o que eu tento estabelecer é esse range de horário para tentar me ajudar e depois desse range, ou antes mesmo, fazer alguma atividade física que deixe o corpo mais adaptável ao rojão de trabalho, digamos assim. Outra É, eu acho desvantagem. que de repente a vantagem também é essa, né? Você sai e volta e não tem nenhum problema. Justamente. Acontece, inclusive, no meio desse intervalo, eu fazer a minha atividade física. Não sem Aham. ser antes ou depois, não necessariamente nessa hora.
Outra desvantagem, não sei se é desvantagem ou se é vantagem, você tem que gastar um pouco de dinheiro com conexão com a internet. Por exemplo, eu já cheguei a ter dois planos de conexão em casa, tipo, dois provedores ao mesmo tempo, e dois planos de dados no celular ao mesmo tempo. Isso para você não ficar Entendi. desconectado em um minuto, porque tem muita coisa a ser resolvida e às vezes só tem você para resolver. Então, ou é você ou não resolve. E se não resolve, não tem o sistema, entendeu? E Digamos ficar assim. desconectado é como não ir para o trabalho, né? Justamente, você tem que manter É a conectado. falta. Em relação à vantagem, eu diria que a maior vantagem do home office é a flexibilidade. É uma Ah, coisa que deixa a gente muito satisfeito em relação a trabalhar com entregas e não com horas, não bater ponto, como algumas empresas aí fazem, bater ponto no desenvolvimento ou na área de design, assim, também acho que depende muito da criatividade, de como você está no dia. Tira muito a sua produtividade, eu diria que 50% da sua produtividade vai embora em relação a você estar batendo ponto ou você estar usando suas horas flexíveis, de forma flexível. Isso eu às acho vezes que é a não, maior vantagem. como você falou, né? Você de manhã não foi tão produtivo, mas à noite você está sendo produtivo, você quer dar uma esticada, aí se Justamente, for bater o ponto já tem que justificar porque vai fazer hora extra se justamente, você era para ter feito, né? justamente. Já aconteceu isso comigo, aconteceu isso com alguns colegas em outra empresa, e tipo, isso aí a gente comentava, isso aí é tipo um saco mesmo, você tem que estar justificando, porque você teve que pegar horas extras para poder trabalhar e fazer o seu trabalho. Entendi. Beleza. É, e essa seleção que você fez, né? Eu lembro que na época tu fez uma na Holanda, se eu não me engano. Era essa empresa ou era outra já? Era outra empresa. Na Holanda, eu não lembro bem o nome da empresa, eu caí basicamente no inglês, estava tentando. Essa seleção, na empresa que eu comecei inicialmente remoto, que é a empresa de Maceió, a seleção foi, eu teria que fazer, após uma entrevista, dizendo as minhas skills e tal, com que eu trabalhava, que eu tinha trabalhado, experiência e tudo mais, foi passado um teste. Esse teste eu teria que fazer um crawler, que é tipo um robozinho, para ir consultar 19 sites de um projeto que não tinha API, pegar esses dados e salvar no Firebase. Então, esse crawler teria que rodar a cada meia hora e eu teria um dia para fazer. Aí eu consegui fazer e consegui entrar na empresa. Essa outra empresa que eu atualmente estou não teve teste, não teve basicamente entrevista. É, é até uma coisa importante de se dizer, eles me acharam através do meu código no GitHub. Então, assim, foi meio que surpresa para mim quando entraram em contato comigo, porque Interessante. eu achava que, tipo, poderia ser sei lá, alguém fazendo trollagem, porque, ó, achei você em lugar tal, gostei do seu código, quer ter uma conversa? Só, gostaria muito de ter a conversa, mas eu não tenho inglês. Aí, não, Esses códigos que você estava no GitHub eram códigos públicos lá de teste seu. na verdade não era de teste, nessa empresa americana, ou nessa empresa de Maceió, eu trabalhava, e até hoje eu trabalho com um software chamado Rapid Pro. Esse software é da Unicef e tem código aberto. E a gente fazia contribuições nesse software para a comunidade. Ah, E entendi. lá são mais ou menos 37 contribuidores no mundo e de commits eu estava em quinto. Então, os primeiros quatro são os quatro da empresa que criou o software e eu era o próximo. Então, aí foi essa justificativa que me deram quando me acharam e entraram em contato comigo, que eu era o próximo da lista, a não ser a própria empresa que tinha feito o software. Quando entraram em contato comigo, eu falei em relação ao inglês, mas a resposta foi a seguinte: a gente está interessado no seu código e não no seu inglês. Então, eu meti o Mas, meu colega aí na jogada para me ajudar e terminou que nós dois saímos assim numa boa, porque não estava legal na empresa que a gente estava. show de bola, mano. Pessoal que tá na live aí, tá gostando da live? Dá o joinha aí se tá gostando. E mandem algumas perguntas aí agora,
que vocês tiverem dúvidas ou se alguém quer saber mais alguma coisa. Então manda as perguntas aí. Teve um, a Islam perguntou qual era a graduação, né, do TEL, já respondi aqui, Sistema de Informação, como eu falei, a gente estudou junto. Beleza, a galera tá dizendo aí que gostou, mas não tem nenhuma pergunta. O Nelson TEL, quer aqui, falar mais alguma coisa? o Nelson aqui, que é o meu colega que trabalha comigo lá na empresa, mandou uma mensagem. Esse cara fica na moleza. Ele sabe a moleza que a gente passa. Ó, tá dizendo que o cara tá lhe chamando aí, Jacob tá lhe chamando. É conversa dele, eu não tô vendo nenhuma mensagem não no Slack aqui. Beleza, o Nelson é o que trabalha com você lá, é? É, ele é o gerente de projeto lá da gente e trabalha Ah, também com era suporte o seu cliente. tradutor. É, era para ser meu tradutor, mas acabou que ele, de vez em quando, chegava numa reunião e dizia assim, eu quero falar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu disse, não, pô, vai você aí, fala aí. Eu disse, Ah, pô, como é que eu mano. vou falar? Eu vou dizer uma coisa, pronunciar uma coisa errada. Aconteceu uma vez de eu pronunciar uma coisa errada. E depois ele mandou uma mensagem, ô, pô, você tá mandando o cara. Era a palavra, vou até compartilhar aqui, era a palavra sock. A gente tava mexendo com sock. Só que eu falei suck, que é tipo chup, tá ligado? Ao invés de falar sock. Aí eu disse, ô, pô, você tá dizendo pro cara chupar o rap de pro, velho. Aí, foi perrengue, começou o perrengue. Beleza, man. Então fechou, galera. Té, você quer falar mais alguma coisa? Pessoal, alguma dica? Mas a dica que eu digo são A para dica os que você mais. falou, né, que do inglês, né, para fazer aula particular também. Ó, a Yasmin perguntou quais critérios levar em consideração na hora de iniciar o home office. Rapaz, critério, na verdade, você tem que colocar na balança se, por exemplo, hoje, como a gente tá, eu estou em Arapiraca, na minha opinião, eu colocaria na balança se vale a pena eu deixar minha cidade, minha família, meus amigos, para ir trabalhar em outra cidade, num software, numa solução que talvez no futuro próximo não chegue ao êxito. Eu diria que o que pesa mais é isso. E se o emprego que você está, a função, o cargo que você esteja, vale a pena ser deixado por uma ideia, digamos assim. Eu tenho recebido propostas de outras empresas, inclusive recentemente quase mudei para Dublin, mas colocando na balança, eu achei que não valeria a pena eu deixar meu conforto, minha família e amigos, como eu falei, para trabalhar praticamente na mesma coisa em outro país que eu seria novato, na empresa que eu seria novato, e deixar a minha posição atual na empresa, que já é uma posição mais de lead, assim. Então, eu coloco muito na balança a posição que eu vou ter na empresa e também a questão de você deixar o que você tem na sua terra. Eu coloco essas considerações. Beleza, man. Para fechar, o Nelson colocou uma dica massa para a galera aí, né? Que é não tenham medo de falar. Só vão pegar fluência do inglês praticando. As empresas de fora entendem que vocês não são fluentes, portanto falem. Acho que isso resume bem aí, né? Verdade, Porque isso é na pura época você verdade. não tinha e hoje você tem, Isso, né? isso é a pura Até verdade. Amaral, meu amigo. Queria agradecer primeiro por você ter disponibilizado seu tempo aí, compartilhado sua experiência com a galera, tá? Foi muito, muito bom mesmo. Massa, velho. Massa. Parabenizar você, né? Pela jornada aí que você fez, né, na sua vida, desde da graduação, do curso técnico em redes, né, até chegar onde Verdade. você está hoje. E isso é uma conquista muito grande para você, tá? É, parabéns mesmo, beleza? Massa, obrigado aí. Valeu pela chance de chamar aí para compartilhar um pouquinho do que eu sei. Quem sabe no futuro a gente faz outros sobre outros assuntos e tal, que tem Vamos muita coisa sim. interessante. Valeu, man. Chamar a Chieta aqui agora. Valeu, Valeu, até abraço. mais. Abraço. Tchau.
Ver se o Anchieta agora tá aqui. Cadê o Anchieta? Tá na live aí? Tô vendo. Pronto, pronto, meu filho. Solicita aí a permissão ou a para você entrar na live. Vai aparecer aqui para mim. Pronto, beleza. Santos Júnior. Olha ele aí. Beleza? E aí, meu querido. Tudo tranquilo? Anchieta, a voz do Anchieta do locutor, velho. Ô, rapaz, tá vendo aí? Olha, Breno botou aí, chama esse lindo, olha. Já é uma opção para poder largar a programação. Não, tô brincando. Vai, Maiara lhe dá uma pisa aí. E aí, man, como é que você tá? Tá de boa? Tudo Teve bem. um, teve um... Ah, pode falar. Em quarentenado, tudo bem. O importante é ter saúde. É isso aí. Anchieta, então, pra gente começar, primeiro fale sobre você, quem tu és, como diz tu, Maravilha. quem és tu. É, Hoje eu posso falar, né? Sou graduado em formação. Olha aí que maravilha. É... Depois de 8 anos aí tentando concluir o curso, entre trancas no curso, voltas e etc. O importante é não desistir. Com certeza. E hoje estou até fazendo uma pós-graduação, quem diria, hein? Que massa, velho. É. Então, eu que sempre fui meio. Eu ainda sou avesso a essa coisa de. Você tem que ser formado para trabalhar na área de tecnologia, né? Principalmente com desenvolvimento. Mas não que seja. Não que não seja importante. Eu acho muito importante que você seja graduado, até porque isso traz uma bagagem que dá uma segurança para qualquer emprego que você pegue no futuro. Basicamente, eu comecei também como convidado anterior. Acho que não existe uma forma, não existe uma receita de bolo para você começar a programar, mas eu acho que a melhor forma de começar é justamente começando com projetos web, porque Massa. você pega aquela base de HTML, CSS, JavaScript, e além de você conseguir ver um retorno rápido do que você está programando, você também consegue transformar isso em dinheiro no bolso, que é importante, né? Porque, Sim. Até para motivar mais, né? com certeza, as pessoas acham que o mercado de criação de sites morreu, mas pelo contrário, ele está mais ativo do que nunca, porque as empresas, a cada dia que passa, precisam mais estar disponíveis na web. Você está vendo que estamos agora numa situação em que as empresas que não estão vendendo pela web se complicaram um pouco, né? Então, Eu vejo a empresa, empresas até empresas grandes, né? Como, por exemplo, a Magazine Luiza, ela estava oferecendo frete grátis em produtos de limpeza e de higiene pessoal, já para tentar impulsionar as vendas e compensar um pouco, né? é, O, o prejuízo. com certeza. Show de bola. Então, só para concluir, eu comecei Uhum. criando sites lá em 2009, mais ou menos, já estou bem em coroa. Depois pulei para Java, passei até um pouco de C Sharp, mas desde 2014, estou no meu querido e amado Ruby. E JavaScript também está cada vez mais presente, não por preferência minha, mas o mercado em si, Mercado, né? o mercado em si pede que todo programador hoje conheça pelo menos o básico de JavaScript. E é isso. Trabalho há 4 anos agora para o instituto aqui. Comecei a trabalhar de Paulo Afonso, home office. Trabalhei 3 anos, né, como home officer de Paulo Afonso. E há 6 meses atrás, quase 7,
decidi vir para cá, para Londrina, no Paraná. E estamos aqui. Presenciar, Massa. só que não. Forçado a ser home office de novo. Voltei a home office forçadamente. Beleza. Então, o Anchieta contou um pouco da história dele aí, né? A gente já teve vários encontros aqui em Paulo Afonso. A gente organizava o GDG aqui, né? Grupo de Desenvolvedores do Google aqui de Paulo Afonso. Acabou não dando muito certo. Mas enfim, vamos lá. No home office aí, eu acho que uma das coisas que ficou aqui que o Eric Left falou, né? É a questão de gerenciar o tempo. Que ele teve dificuldade. Como foi isso para você? Como é isso ainda hoje para você? A questão do gerenciar o tempo, a questão de horas. Eu lembro que no início você tinha a mesma coisa que, o mesmo problema que ele, às vezes dava uns virotes meio maluco, falava com o cara 5 da manhã, de repente falava com o cara 3 da manhã no outro dia, doideira é essa, normais. Sempre fazemos isso, né? Eu até deixei umas frases aqui para, caso eu entrasse no contexto, eu vou utilizar. Vou utilizar primeiro agora. Pode usar. Essa frase eu vi ontem. A melhor coisa sobre ser um dev é que você pode trabalhar de qualquer lugar, a qualquer hora. Melhor coisa. Literalmente, né? A pior parte de ser um dev é que você pode trabalhar de qualquer lugar e a qualquer hora também. Então é mais ou menos isso. No começo eu acho que é muito comum as pessoas confundirem trabalhar de casa e trabalhar à distância, né? Então você acaba dizendo, eu trabalho de casa. Eu mesmo falei várias vezes isso. Eu trabalho de casa. E aí quando você coloca na cabeça que você trabalha de casa, você não sabe mais o que é casa e você não sabe mais o que é trabalho. E aí o que acontece? Você acaba muitas vezes não entregando o que você precisa entregar no seu trabalho e muitas vezes você acaba não se desconectando até mesmo do trabalho e voltando para sua casa. E são dois problemas gigantescos, principalmente depois que você casa, né? Depois que eu casei, minha esposa teve que me colocar na rédea, porque minha vida inteira eu queria acordar na frente do computador e dormir na frente do computador. Então... E andava com a mochila nas costas, né? Exato. Ia tomar café em algum lugar e ia com a mochila nas costas. Ia visitar meu pai em outro bairro, com a mochila nas costas, qualquer coisa, sentava lá, fazia. É complicado. Muito complicado. Ah, sim, mas você perguntou em relação à produtividade. Eu também deixei mais algumas coisas aqui anotadas. Peço perdão que minha cabeça já não está tão... Não, pode deixar. É um roteiro, pô. Tem que ter mesmo. Eu vi uma outra frase, eu posso até te passar o link depois para você passar para o pessoal, de um cara chamado Rodrigo Serradura, que eu participei de um evento em São Paulo e ele estava presente. Eu acho ele um cara muito bom falar sobre gerenciamento de equipes, gerenciamento de tempo. E ele falou uma frase que eu fiquei com essa frase na cabeça. Ele falou que tudo o que é visto pode ser gerenciado. Então, aquilo que você não anota, aquilo que você não deixa visível para você, é muito fácil você perder. Então, você manda aquilo ali embora, você pensa naquilo, pô, caramba, que legal, mas você não definiu aquilo como uma meta e acabou que se perdeu, né? Eu acho que o gerenciamento começa por aí, quando você anota, quando você planeja. Tem um planejamento, né? Tem que ter um planejamento. Exato, exatamente. Mesmo que você não consiga executar o planejamento perfeito naquele dia, mas você começar o dia com o que você vai fazer naquele dia, né? Um planejamento prévio. Isso é muito importante. O impacto do meu dia, quando eu não planejo no meu dia anterior, ou até mesmo de manhã, eu sei que não é o correto, mas muitas vezes quando você esquece de planejar o que você tem que fazer no dia, eu acho importante você dar uma pausa, não sei, fazer um ritual, né, de início do seu dia de trabalho, fazer um café, ou ler um livro sobre algum outro assunto que não seja tecnologia. Não sei. Fazer até Danise colocou aqui, né? O desafio é encontrar esse equilíbrio, encontrar uma rotina saudável para a flexibilidade de sua jornada. É isso mesmo, né? Exato. Eu acho isso é o desafio do equilíbrio, né, Chico? Por exemplo, eu sei que é um assunto que você tem interesse e eu tenho me interessado também, mas eu tenho entrado aos poucos, que é a economia. Cada dia eu venho tentando dar uma olhada no mercado da economia.
E é um assunto que faz a cabeça, sabe, funcionar bem pela manhã. Eu acho muito legal. Por exemplo, eu estava lendo aquele livro Os Segredos da Mente Milionária. Fica até como dica aí. Massa, É um livro massa muito mesmo. bom. Faço leitura. 15 minutos pela manhã eu acordo, faço meu café, tomo um café, leio ali aquele livro. Já é um... Você começa a trabalhar com outro gás. Então, traçar metas, essa questão do ritual também é muito importante. Essa questão de você ter muito visível o que você precisa fazer no seu dia de trabalho. Eu acho que é o principal para que você tenha um dia produtivo. É, show de bola. Tem um livro massa também para essa questão que é Produtividade para quem quer tempo, do Jerônimo Telmo. Ele indica justamente isso, né? É muito Você anote tudo, no máximo 3, 4 tarefas importantes que você vai fazer no dia, que é para você não ficar, não se sentir atarefado, né? Anota as 10 tarefas e não faz nem 3. E aí você fica mal e no outro dia vai virando bola de neve, né? com certeza. Show de bola. Para isso, eu acho muito importante uma dica. Você vê, até uma ferramenta gratuita e muito simples, que é o Trello, né? Qualquer um pode Sim, criar uma conta no Trello e procura, sei lá, o básico sobre modelo Kanban. Você faz lá uma listinha a fazer, fazendo e feito. Acabou. Aquilo ali já dá uma diferença muito grande no seu dia. é. E quem não se sentir confortável no computador, tem um aplicativo também, né, do Trello, que Sim. já facilita. Ou então mesmo um caderno, pega um caderno, faz no caderno. Eu gosto muito também de fazer no caderno, porque até desde a época da escola, né? Parece que quando você escreve, você aprende melhor. Isso é verdade. Em relação, Anchieta, a cidade, né? Que tem muita gente aí que quer atuar na área de dev e a cidade. Eu tenho muitos alunos que dizem o seguinte, que escutam dos familiares que o interior não tem futuro, a profissão, que a profissão ela não vai trazer retorno financeiro, e depois, enfim, né? Você já deve ter escutado diversas coisas também, a gente que é do interior escuta. E assim, quais são as maiores dificuldades que você teve em relação a sair de Paulo Afonso, vamos dizer assim, de uma cidade pequena para ir para uma cidade mais estruturada? E também, antes de sair, qual era a dificuldade que você tinha que a cidade, vamos dizer assim, não lhe proporcionava para você trabalhar via home office? Muito boa pergunta. A primeira coisa, uma coisa que eu sempre vejo quem fala sobre trabalho home office, é que a tendência, conforme você passa mais tempo trabalhando no home office, é que você se torna uma pessoa meio antissocial, né? E isso é ruim, porque no final das contas, todo o trabalho que você faz é direcionado para pessoas, não só para máquina ou para um chefe ou coisa do tipo. Então você tem que focar em pessoas. E o fato de você não ver pessoas, isso atrapalha um pouco. Em Paulo Afonso, por exemplo, vou começar por Paulo Afonso. Para Uhum. a minha maior dificuldade. Eu queria muito ir para algum local, sei lá, sentar, tomar um café, saber trabalhar dali. Paulo Afonso, infelizmente, não tinha esse lugar. Durante algum tempo teve a Nobel, eu gostava muito da Nobel, infelizmente fechou. Depois eu ia para o Boston Reed, se não me engano, que eu achava muito bom também o local ali para trabalhar, mas não era sempre que estava, né, adequado o ambiente, porque você precisa de um pouco de silêncio, até porque em reunião, se tiver muito barulho, atrapalha. E a maior dificuldade era essa, fora que, lógico, a questão da conexão, que, como o convidado anterior, eu também tinha que pagar 2 conexões para poder ter uma de backup, né? E Você pagava até uma dedicada, não era? antes eu pagava uma de cada, depois eu paguei 2 internets de 150 megas, ou seja, eu tinha 300 megas em casa e acreditem, tinha dia que eu não tinha nem 2 megas. É complicado. Uma das maiores diferenças que eu senti do Paulo Afonso para cá, para quem não viu, eu estou morando em Londrina hoje, no Paraná, que é uma cidade, não tenho o que falar de mal da cidade, é uma cidade organizada, as pessoas são muito educadas, enfim, toda aquela tensão que a gente tinha, o Sul tem preconceito com o Nordeste, né? Toda essa imagem foi desfeita aqui, porque é uma cidade realmente muito boa para se viver.
Aqui, por exemplo, eu contratei uma internet, lógico, eu não estou mais home office, agora estou forçado, mas fiquei com 50 megas agora, apenas de uma empresa daqui, e, sabe, me supre 100% tudo aquilo que com 300 megas em Paulo Afonso eu não conseguia. Assim, a gente entende Tem mais estabilidade, né? isso, a gente entende toda a dificuldade, né, de trazer conexão boa das empresas de fora para Paulo Afonso, e todo o contexto também, mas faz diferença, porque basicamente o que uma empresa que quer que você trabalhe remoto para ela pede o quê? Que você se comunique bem, que você tenha um computador e que você tenha uma conexão boa. Então, é Uhum. basicamente isso. E às vezes isso aí nem o básico a gente consegue, né? Dependendo do momento da cidade ou da infraestrutura da cidade. Então é Mas basicamente assim, não, é só para não desencorajar a galera também, né? Não quer dizer que você não deve começar sim. a pegar o serviço, vamos dizer assim, né? As empresas também, de certa forma, elas meio que entendem, né? E Claro. Tanto que o eu, Brasil é muito grande. tanto que eu passei 3 anos e meio trabalhando em Paulo Afonso, né? Isso. Aí entra uma outra coisa também que eu esqueci de falar na parte de produtividade, que eu acho que é muito importante, que é você ter um local específico de trabalho na sua casa, né? Você transformar aquele local ali de trabalho, como eu estou vendo aí o seu local de trabalho, é como se você tivesse que fazer com que sua chavezinha na cabeça virasse. Opa, estou no trabalho, virei a chave Isso. em casa. Então é muito importante essa coisa do trabalho, porque até uma das opções que eu encontrava para poder ter essa vida social ativa, né? Já que eu tenho que Uhum. trabalhar, era às vezes convidar algum colega, por exemplo, Pedro, né? Pedro Paulo, já foi várias vezes em casa, a gente dividia a mesa, mesmo ele trabalhando lá na empresa dele, para a empresa dele, eu trabalhando para a minha, a gente trocava ideia, fazia um café, tomava um café, mesmo no escritório lá em casa. Então, é muito bom, Cada um fazendo sua tarefa, mas no mesmo ambiente, né? com certeza. Paulo, Legal. o fato de ser Paulo Afonso ou qualquer outra cidade não impede que você trabalhe home office de forma alguma, independente de conexão, independente de comunicação, sempre tem como dar um jeito. Isso aí. Essa frase que você falou, essa mensagem, é justamente o que eu quero que a galera daqui bote na cabeça. Porque eu escuto muito o pessoal dizer que vai fazer o curso, agora eu estou dando aula na graduação lá em gestão de tecnologia, e a galera, mas eu vou terminar e vou ficar desempregado. Meu irmão, você vai trabalhar, se você quiser, já pode ir pegando até freela aí, tem o Workana, né? Vários sites que oferecem serviços pequenos para você ir justamente fazendo o que até você já me deu essa dica há vários anos, que é alimentando o GitHub, né? Como o Té Amaral mesmo, foi selecionado através dos códigos do GitHub. Então, isso é importante, né? Em Inclusive, relação, Anchieta, à procrastinação, bicho. opa, Gerenciar esse tempo mesmo, assim, ficar Netflix, ter a rotina matinal de ir ali assistir alguma coisinha ou ler um livro, beleza. Agora, depois disso, e aí? Como é que funciona isso para você? Ou como é que funcionou, né? a gente conversou sobre isso já algumas vezes, né, em relação à procrastinação. Eu me considero uma pessoa altamente procrastinadora. Dependendo do dia, por exemplo, eu gosto muito. Eu acho que cada um tem seu modelo de produtividade, né? Não significa que o modelo de um serve para outro, mas enfim. Por exemplo, Uhum. eu tenho plena convicção que o meu dia é muito mais produtivo quando eu consigo acordar bem cedo. Por exemplo, 4:30 da manhã, 5 horas da manhã. Quando eu acordo nesse horário, eu consigo fazer com que minha cabeça seja produtiva durante o dia. Aí já quando eu acordo 1 hora, 7, 8, por exemplo, é como se já fosse uma derrota, né? Aí você já começa. Começa mal, né? Tô aqui programando, vou começar a programar aqui. Aí você olha, daqui a 2 minutos você tá no G1 já olhando notícias sobre coronavírus, sabe? É complicado, é uma batalha. Home office, em certos momentos é uma batalha. É você contra o Netflix, contra o YouTube, contra o G1, Amazon Prime agora, né? Todo dia surge um novo. contra várias coisas, né? Mas isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa, porque quanto mais você força, melhor você fica naquilo, né? Uhum. Aí Massa. deixo uma dica de outro livro agora, que é o Deep Work, que eu trabalho focado.
em que ele fala justamente isso, sobre a importância, ele, ele toca até num ponto meio biológico da coisa, a importância de você manter o foco, forçar mesmo. Quando você. É igual a um exercício físico, né? Geralmente os professores de educação física falam isso. Quando você começa a ficar cansado, aquele pouquinho que você força mais é o que faz você evoluir. É mais ou menos isso também com o poder de concentração e foco. Massa. E aí tem o Isaú perguntou aqui, que horas você dorme para acordar esse horário? 4h30, 5 horas? Olha, se eu conseguir dormir entre 9h30 da noite e 10 horas, eu já acordo muito bem no outro dia. No outro dia eu já estou com a bateria cheia. É o que o pessoal precisa entender, né? Que às vezes acordar 5 horas não é o problema é conseguir dormir cedo, né? Exato, é mais difícil Você vai dormir dormir. cedo do que acordar cedo. É. Com certeza. E me diz uma coisa, a seleção sua, como foi? Na época. Isso aí também é uma coisa muito comentada hoje. Eu vou até deixar uma dica aqui. Eu tenho um colega da minha equipe em que ele trabalha na Spotify. Na Spotify não, perdão, na Shopify. É um cara altamente qualificado e essa dica foi dada por ele, eu vou repassar agora. Há algum tempo atrás, eu comecei a... Eu acho que é normal, todo programador passar por aquela fase, né? Ah, eu não estou evoluindo, estou estagnado na minha carreira, não sinto evolução, vou mudar de área, sei lá, vou virar fazendeiro, vou fazer alguma coisa assim. E eu tive essa conversa com ele, porque eu decidi que eu tinha que aprender mais algoritmo, eu tinha que melhorar meu algoritmo, que eu não sou um cara de algoritmo, eu sou um cara de projeto. E aí eu fui, tem até um curso de Harvard no YouTube, né, que você vai estudar sobre algoritmos. E aí esse cara me perguntou, mas por que você está estudando algoritmos? Eu falei, olha, não é minha especialidade, eu preciso melhorar nisso aqui e tal. Aí ele falou, mas você só precisa mesmo estudar isso aí a fundo se você quiser entrar em Amazon, ou Facebook, ou Google. Aí sim você tem que se tornar um expert em algoritmo. Geralmente, as empresas menores, elas passam um teste de projeto ou alguma coisa que se encaixe assim, na realidade dela. Por exemplo, uma empresa que cria lojas e-commerce, né? Para que ela vai passar um algoritmo de alta complexidade, com Big O, coisas, se o que importa mesmo para ela é que você saiba criar um projeto. Se você mostra para ela que você sabe criar um projeto, levantar um projeto e colocar o projeto, deixar o projeto pronto para ir para o ar, para mim isso aí é o que vale. Foi mais ou menos esse o processo seletivo da gente. Ele pediu no caso, o chefe, na época, quem fez o processo seletivo comigo, ele me pediu uma pequena tarefa em Ruby. Lógico, também é bom você saber, pelo menos, o básico para desenrolar alguma coisa na linguagem. E aí eu consegui fazer, ele me pediu uma segunda tarefa, e essa segunda tarefa, pelo fato de eu não estar trabalhando ativamente, né, na época como programador Ruby, eu já tinha feito, eu consegui mostrar para ele que eu já tinha feito através do GitHub, há um ano atrás, mas na hora eu não soube fazer o teste, né, a prova. Só que eu mostrei para ele que eu tinha feito no GitHub, aí ele falou, cara, é mesmo, você fez há um ano atrás, tal. Eu tô vendo que você tá meio enferrujado agora, né? Eu falei, é isso mesmo. Ele falou, pronto, então vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um período de adaptação. Você vai me mostrar durante as próximas semanas que você está evoluindo refrescando a mente, vamos dizer assim. E combinamos de fazer isso durante 2 meses, só que aí eu virei noites, né? Passei finais de semana aí e consegui encurtar esse processo para 2 semanas. E aí depois de 2 semanas, depois de algumas reuniões, lógico, tem toda aquela parte mais de conhecer você, entender seu soft skill, como você se comunica, como você é capaz de resolver algum problema ou dar uma opinião em relação a algum problema que já existe. Isso aí também foi fundamental. Basicamente foi esse processo. É um processo bem mais humanizado, né, como a gente fala. Isso, isso. E assim como no caso lá do Té, o inglês dele não foi empecilho, no seu caso, a própria hard skill também, né? Que é a parte técnica, não foi empecilho, você teve que correr atrás e aí você conseguiu
E hoje tá aí, né? Até hoje não houve problema quanto a isso, né? Uhum. E é bom o pessoal também Tem saber alguma coisa? que existe. Pode falar. Não existe um processo padrão, né? Cada empresa faz um processo que se encaixe melhor para ela. Se a empresa achar que é melhor algoritmo, eles passam um algoritmo. Se eles acharem melhor que é projeto, passam um projeto. Então, eu acho que cabe muito do pessoal tentar entender também como é o processo seletivo de cada empresa e ir atrás daquela que mais se encaixa com o perfil que ele. Massa, massa. É, tem alguma pergunta aí, alguém para a Anchieta? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Enquanto o pessoal faz uma Tem pergunta, então, só vou dar A Rose Rodrigues perguntou: o que é que você acha de tecnologia da informação EAD? Eu acho que é válido, como eu falei, quem faz a faculdade é o aluno, Aham. tá? Então, tanto eu quanto o Té Amaral viemos da EAD, então isso aí Não, e a minha pós-graduação agora também é EAD. Eu estou fazendo EAD. é Então, quem faz é o aluno. com certeza. Então, Vou dar uma dica pro pessoal. você queria falar alguma coisa? Eu Pode falar. tenho tentado fazer isso com alguns amigos meus e até conhecidos mesmo. E eu tô vendo que o pessoal tem tentado entrar na parte de programação, né? Não só pessoas assim que são não só jovens que não têm uma profissão ainda, mas até mesmo pessoas que já têm uma profissão. Por exemplo, um amigo meu que é advogado, ele tem se interessado em entrar na parte de programação, e eu tenho tentado ajudar nesse processo. Eu crio uma espécie de mind map para os próximos 3, 4, 5 meses para essa pessoa. Massa. E aí eu passo lá o que ela deveria estudar e o prazo em que ela deveria saber cada conteúdo daquele mind map. E eu tenho gostado, o pessoal tem se animado mais, né? Porque é uma espécie de meta, objetivo e ao mesmo tempo, como é aquela coisa da web, você vai vendo os resultados. Então, fica aí, eu vou passar meu e-mail depois, quem quiser que eu tente fazer um mind map desse pra galera, eu faço sem problema. Fala com o Instagram lá no direct e ele manda um e-mail e aí troca uma ideia. O Isaú perguntou: estou aprendendo JavaScript. Queria saber que tipos de projeto posso fazer para praticar e aprender. Olha, JavaScript é um universo gigantesco, né? JavaScript, eu acho que para começar mesmo, o bom é você pegar o JavaScript como ele começou. O JavaScript começou como uma linguagem para dar interatividade nas páginas web. Então, tenta seguir o JavaScript nesse contexto, por exemplo. Tem coisas bem simples, como você controlar objetos na página, elementos na página, tal, e a carrossel. Aqueles exercícios de fazer uma calculadora, um joguinho, né? Sim, sim. E aí depois vai evoluindo para fazer uma consulta em API e aí já está já bem avançado, né? Uma dica que eu posso dar para o pessoal, já que está todo mundo com quarentena aí, né? Semana teve a Semana Omnistack, eu acho que o pessoal conhece aí da Rocket City. O pessoal sempre passa projeto bem legal para você fazer, utilizando Node até no mobile. Então, fica aí a dica, quem quiser participar. Eu acho bem legal a pegada do projeto do pessoal lá. Massa. Pessoal, ó, a live ela tem um limite de 1 hora, né? A gente já está aqui fechando, então, Anchieta, queria lhe agradecer por disponibilizar o seu tempo. Eu sei que você, com quem quer aprender, você gosta de compartilhar o seu conhecimento, né? E isso aí é uma coisa que uniu muita gente aí quando você estava aqui e ainda continua, né? Mantendo essa amizade ativa aí. Beleza? Ainda deixo mais uma frase aqui que eu vi essa semana, que eu falei, Manda. Essa frase aqui, essa foi a frase que nos define. Conhecimento é a única coisa que se multiplica quando a gente divide. Olha que legal. Massa. Massa. Show de bola. Mais ou menos isso. Então, galera, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou dar até um alarme aqui, ó. Alarmou meio-dia. Não sei se o Instagram vai derrubar, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado, né? E lembra dessa última frase aí de Anchieta. Tá dizendo aqui, 28 segundos restantes. Vou colocar essa frase aí de Anchieta agora lá no feed. Para que vocês vão lá, curta, compartilhe. E quem quiser ajuda aí, pode falar no meu direct ou no direct de Anchieta aí que a gente tá disponível.
Beleza? Um abraço. Valeu, galera. Valeu. Valeu, Chieta.